Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde eu e a Camila estamos trazendo pessoas que atuam em diversas áreas da sociedade para a gente explorar quais foram os impactos que a pandemia teve. Então, meu nome é Orlando Barros, eu sou arquiteto em Salvador, na Bahia, e, enfim, a gente vai apresentar. A gente vai não, a Clisivânia vai se apresentar e vai começar a explicar para a gente um pouco o que ela faz e como foi o impacto dentro da atuação dela, né, Camila? Isso, oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, como o Rolando falou, né? Então, eu sou a Camila, sou de Manaus, e hoje vou trazer uma pessoa incrível, foi a minha coordenadora da escola, a Clisivânia. Ela atua no setor privado e público, então ela vai explicar como foi o impacto dela em referente à pandemia. Então, Clisivânia, pode se apresentar, por favor, para a gente, para o público. Olá, prazer. Eu agradeço o convite da Camila, né, da gente poder conversar um pouco do que hoje é uma realidade de muitos brasileiros, que é o trabalho em home office, né, no trabalho remoto, os benefícios que tem e os malefícios e os prejuízos também, né, desse tipo de trabalho. E aí a gente conversava até um pouquinho antes de iniciar aqui, eu estava falando primeiramente, inclusive, de um aspecto ergonômico, né? No meu local de trabalho, eu sou servidora pública federal e estadual, né? Eu atuo numa parte técnica e numa parte docente, então eu tenho as duas atividades, né? De dia eu sou técnica e à noite eu sou professora. Hoje eu não estou mais na rede privada, mas estava, mas não estou mais. Então, por exemplo, no meu local de trabalho eu tenho uma mesa, uma cadeira ergonomicamente pensada para que eu estivesse ali trabalhando, né? Com uma cadeira própria, uma mesa estruturada. E em casa, até porque não se esperava que a pandemia se estendesse tanto, né? A gente finda não se estruturando para esse ambiente. Então, você vai se adequando com o que tem em casa. Às vezes, a cadeira do teu almoço, você tira de lá e põe onde tu vai trabalhar para poder né, fazer as suas atividades. Por exemplo, minhas pernas ficam penduradas, né? Não alcançam o chão direito. Então, ela não é ergonomicamente adequada, eu sei disso. E eu já estou pensando, por exemplo, é um gasto que eu vou ter, ou seja, comprar uma cadeira que seja adaptada, né, adaptável ao meu local de trabalho hoje, que é um quarto da minha casa, né, junto do meu guarda-roupa, da minha mesa tábua de passar que está ali atrás. Então esse é o espaço em que eu trabalho, né, e divido na minha casa, né, com os meus animais, com a minha filha, com a minha família. Então, estava falando justamente disso. Então, uma das questões, né, que a gente tem hoje, eu vejo que mais de prejuízo, eu não sei se é realmente esse caminho que eu estou seguindo aqui na minha fala, seria essa falta de estrutura, né, e que esses espaços que nos coordenam não nos dão, né, de estrutura de trabalho. Aí eu penso, por exemplo, outra coisa ruim, eu não tenho como todos os dias trabalhar com o ar-condicionado ligado na minha casa, né? O que já é um desconforto na cidade onde a gente reside aqui em Manaus, é extremamente quente, não é novidade para ninguém, mas se eu fizer por gosto de ligar o ar-condicionado para que eu trabalhe, eu vou ter uma conta de energia extremamente alta. Então, eu tenho que trabalhar com ventilador, que ainda assim gera um gasto, né? Há uma política governamental que é questionável, e eu até falo um pouco da passividade que a gente tem. Hoje eu estou tendo desconto no meu contra-cheque do meu Vale Transporte, porque eu não estou indo. Só que ninguém está me reembolsando, por exemplo, a minha conta de energia que aumentou. Né? Então, assim, não há, vamos dizer, uma contrapartida. Eu tive que melhorar a qualidade da internet da minha casa, até em função dos muitos meets, de material a ser baixado. Também não tive uma contrapartida. Então, é uma contrapartida salarial minha. E parece, assim, que é uma obrigação. Então, na verdade, a gente não tem, em termos de governo, essa contrapartida daquilo que é uma execução, tudo bem, a gente é servidor público, a gente trabalha, tem que atender, mas a gente requer também essa contrapartida para executar o nosso fazer. E não há, infelizmente. Então, a gente tem que se ajustar e se adequar a esses espaços, né, de trabalho.
Isso eu estou falando enquanto técnica, né? Enquanto docente, por exemplo, a gente precisa, eu vou falar agora de grupos de WhatsApp. Eu tenho amigos, eu não tenho tantas turmas assim, eu tenho poucas turmas, eu tenho 4 turmas. Mas eu tenho amigos que têm 13 turmas, que são docentes. Então, para cada turma, eles precisam de um grupo de WhatsApp. Enviar material, receber material, corrigir material, às vezes no WhatsApp, no Google Class. Tudo isso vai, de uma certa forma, consumindo pacote de dados, memória do teu celular. E a gente não tem, por exemplo, dentro do estado do Amazonas, do seu servidor, a gente não tem vamos dizer, o governo está te oferecendo, que é uma experiência, por exemplo, que eu sei que outros estados já estão fazendo, e não são todos, de não, professor, está aqui, um complemento de pacote de dados para você, para te ajudar naquilo que você já está fazendo, né? Para o teu celular, para a tua conta, enfim. Então, é meio que também para a gente que atua no serviço público, meio um salve-se quem puder, faça a sua parte, mas sem esperar muitas contrapartidas, né, governamentais. É assim que está sendo. Caramba! Você comentou comigo que a SEDUC enviou um manual em relação à pandemia. Explica um pouco sobre esse manual, por favor, que eu achei bem interessante. Então, nós tivemos ano passado o retorno presencial às atividades, né? Nós iniciamos em março com a pandemia, nós iniciamos sem pandemia. No caminho, a gente teve que parar, porque ali em março foi quando já veio o boom todo, mas a gente já tinha começado as atividades. Isso foi um diferencial, por quê? Porque a gente chegou a conhecer os alunos. Por exemplo, hoje eu não sei quem são os meus alunos, a não ser uma tela de celular. Tem gente que não tem, por exemplo, uma foto com o seu rosto, tem um meme, uma flor, né? E aí, quando a gente voltou ano passado e a gente iniciou, a gente, mesmo por um aparelho de celular, eu sabia quem eram os meninos. E isso foi bom, de uma certa forma, porque a gente teve esse contato. Só que aí a pandemia suspendeu. Quando foi em meados de junho, julho, mais ou menos, nós voltamos presencialmente. Então, a SEDUC elaborou, e isso foi bem bacana, toda uma orientação de protocolo de permanência na escola. Então, nós íamos, não tínhamos contato com os alunos, mais proximamente, né? E a gente revezava. Havia uma turma que ia na segunda e quarta-feira, então, essa mesma turma, de segunda e quarta, que vou chamar de grupo A, e o grupo B ia na terça e na quinta, e na sexta nós ficávamos para planejar, então, mas tínhamos que ir para a escola, tá? Nessa sexta a gente não ficava livre e isento de ir para a escola, a gente tinha que ir para lá. A gente sabe que, mesmo com todos os protocolos, isso é válido, eu acho que a gente tem sempre que ser justo, né? Houve uma preocupação da secretaria com esse retorno de organizar a escola, manter distanciamento social, de espaços com pias, álcool em gel em todas as salas, né? As cadeiras eram demarcadas onde o aluno podia sentar para se manter distante um do outro. E eu que trabalho com jovens e adultos, a gente conseguia ver isso. Mas, por exemplo, eu tenho um relato de amigas que trabalham com crianças que você não tem como impedir com que elas se abracem, com que elas interajam, com que elas brinquem, que elas corram, que elas troquem as máscaras. E isso foi realmente uma problemática. Mas houve, sim, da parte da secretaria, né, um cuidado, vamos chamar assim, com esse retorno. Mas, ainda assim, com esse cuidado, o número de professores que adoeceram foi muito grande. Né? A gente teve bastante óbitos no estado do Amazonas em função desse retorno, a gente sabe, é um fato. E aí a pessoa adoece também na escola e leva para sua casa e vira aquela, né, a bola de neve inevitável, né? Aí suspenderam novamente, né, o retorno a essa presencialidade, porque realmente não tinha condições, tanto é que a gente já voltou agora e não voltou presencialmente. Nós encerramos presencialmente assim, com muita dificuldade, a evasão foi altíssima. Eu acho que o maior reflexo que vocês podem perceber, socialmente falando, de que a evasão na própria escola não foi significativa, foi no próprio Enem desse ano, né, onde a evasão foi altíssima, a não participação das pessoas foi muito, né, a não participação foi muito alta, em que sentido? Porque esses mesmos alunos do ensino médio com que eu trabalho, por exemplo, eles não foram fazer as provas. E eu ouvi muitas vezes de alunos meus dizendo que eles não iam fazer o Enem, não iam fazer vestibular, porque nada que eles aprenderam nesse ano de pandemia, de fato, foi proveitoso para eles. Eles julgaram que eles aprenderam, de fato,
porque, de fato, por mais que a gente se esforce, tente, nada vai substituir a presencialidade, o tirar dúvida na hora, né, essa interação. E assim foi muito difícil, até porque meus alunos da noite são empobrecidos, né? São alunos empobrecidos, alunos de periferia mesmo, alunos trabalhadores, né? Então, assim, eu não tenho como esperar desse aluno, por exemplo, o mesmo padrão de um aluno de uma escola privada de classe média alta, que vai ter conectividade, vai ter um computador, vai ter acessos, vai ter tempo, né? Então, o aluno que eu tenho, no caso da escola com que eu trabalho à noite, é um aluno trabalhador, pai de família, mãe de família. Às vezes, eu tenho uma aluna que ela falou assim, ela falou, professora, hoje ela falou para mim, professora, eu falei assim, cadê sua atividade? Você não mandou. Aí ela falou, professora, até lhe mandei errado. E ela tinha mandado, né? Ela tinha mandado umas figurinhas, ela falou assim, a atividade do meu filho, é porque só tem um celular em casa e usa eu e meus 3 filhos que estão estudando online. O único celular. Aí eu falei assim, que você mandou uma atividade que não tem nada a ver. Ela falou, não, essa é da minha filha e tal. Então, essa é a realidade dos meus alunos, inclusive, né, que são alunos que dividem o celular com seus filhos, né, e para estudar, né, fazer o programa, eu não sei se vocês sabem, mas a SEDUC, daqui no Amazonas, tem um programa pioneiro chamado Aula em Casa, que hoje já está em São Paulo, está em Minas, está em outros estados do Amazonas, onde as aulas já são gravadas, já são previamente gravadas, elas, né, chegam à casa dos alunos pela internet, né, pelo YouTube, ou via um canal de transmissão, eu não lembro agora, mas um canal de transmissão via TV. Isso é muito legal. Mas eu sempre falo que as melhores estratégias, se elas não conversam com uma condição social boa, elas não vão surtir efeito, infelizmente. Então, a gente tem até muito boas estratégias, muito boas vontades. Os professores, acho que nunca falaram tanto de ensino híbrido, tanto de tecnologia na educação, mas quem a gente vai encontrar na ponta é um aluno que não tem o acesso. Então, eu posso saber muito de tecnologia, eu posso falar muito de ensino híbrido, eu posso fazer 1000 cursos. Se lá na ponta, tudo que eu aprendi com Google Class, ferramentas, etc., se eu tiver alguém que não tem o acesso, infelizmente, não vai render muito. Inclusive, esses alunos também não têm acesso a pacotes de dados, ele não tem acesso à internet, então fica bem difícil fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, com maior êxito, né? A gente está se esforçando. Lisvânia, você falou que uma coisa que me chamou bastante atenção, que mesmo que os professores tenham feito muitos esforços para poder tornar o mais acessível possível, os alunos ou não têm acesso ou não têm o mesmo engajamento, porque realmente é diferente. E com isso a gente tem um certo reflexo que é, de certa forma, muito triste, né? Que é fazer os alunos do ensino médio, aqueles mais avançados, perderem um pouco a perspectiva do futuro, né? Eles não sabem mais como é que eles vão lidar com o ano que vem, não fez o Enem, perde um pouco os planos, né? Isso é muito triste para a juventude, para o país como um todo, né? Porque são pessoas que estariam se qualificando, trabalhando, enfim. Como você acha que esses impactos do ensino hoje podem repercutir no futuro próximo? Assim, você acha que é um impacto para a década, por exemplo? Sim. Então, para mim, a pandemia, desculpa, ela acentuou o fosso da exclusão social. Ela, na verdade, ela, além de acentuar, no sentido de ela ampliou mesmo, ela estampou. Essa tua fala, né, da falta de perspectiva, eu tive um debate essa semana com algumas amigas pedagogas também, que a gente estava conversando, e dizendo que a gente nunca viu uma geração tão desanimada nesse sentido. Essa geração que eu estou desanimada é desse alunado que eu tô te retratando, tá? Desse meu aluno que sem acesso. Durante o dia, como eu falei para vocês, eu trabalho no Instituto Federal, lá eu sou técnica, e a gente acompanha as turmas e suas realidades. Alguns de nossos alunos, eles no IFAM, no Instituto Federal do Amazonas, eles moram em comunidades que são extremamente distantes, por exemplo, de onde é o campus, que a gente chama, né, de onde é a escola, né, de onde é o instituto. E nessas comunidades não tem internet. Olha a situação que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês, São Gabriel da Cachoeira. Então, o aluno se desloca, ele sai da comunidade,
Ele vai até o campus, ele tem que se deslocar até lá, buscar uma apostila que já está pronta, aí com já alguns textos, algumas orientações. E não adianta o professor, eu vou gravar aqui um vídeo, vamos fazer um meet, isso não é possível. E eu estou falando, realmente, não é possível. E aí ele pega essa apostilinha, ele vai embora com essa apostila, ele faz os exercícios, aí ele tem um prazo de 15, 20 dias, volta com essa apostila, entrega com os exercícios feitos. Ok. Só que não dá para eu dizer, e aí por isso que eu falei, por mais esforço que nós façamos para fazer o melhor e aquilo que está dentro das nossas condições, dizer que isso seja suficiente, ou que isso vá trazer algum reparo social, porque é totalmente desigual de eu fazer uma comparação com um aluno que tenha, por exemplo, que de repente hoje está nesse exato momento com a internet, com os professores lhe atendendo online, tendo um momento de atendimento para responder, ele tirar dúvida a hora que ele quiser, acessar aqui um YouTube, um Google, e ele tem essa resposta, que não é um padrão. Então, assim, é um padrão que eu vivo tanto numa rede federal quanto numa rede estadual, de empobrecimento, de muita dificuldade, né? Então, a gente espera que as políticas públicas, né, porque, na verdade, assim, se criou uma ilusão de que a pandemia passaria, um passe de mágica em 2020. E ela está se estendendo. E os sinais e todos os estudos levam a crer que ela se estende ainda em 2021, né? Que talvez até 2022, né? Até atirar, inclusive, pelo programa de vacinação que está aí. Então, o que acontece? Quando eu falo do professor, né, desse esforço, eu vi muitos colegas, eu fui uma, que a gente tentou se qualificar, tentou se capacitar, se formar, estudar, né? Eu fiz vários cursos de Google for Education, vários cursos de ensino híbrido que a própria secretaria ofereceu, que o próprio IFAM ofereceu, mas é aquilo que eu falo, se lá na ponta tem um aluno que não tem o acesso, o meu curso Google for Education serve para nada, porque ele não vai acessar. Então assim, para mim se estende, porque eu tenho um alunado que, vamos supor, ali do primeiro ano. As fragilidades desse primeiro ano, eu falo do ensino médio, tá? Que foi, vamos supor que eu tivesse 2020 no primeiro ano. Ele passou para o segundo ano, até por justiça, equidade e acho que seria o mínimo, muitos alunos não foram reprovados, né? E aí muitos de nós não reprovamos, porque como é que eu vou reprovar um aluno, gente, que não tem acesso à internet, que se esforçou, que às vezes tinha 3 atividades, mas me entregou uma porque as outras... Eu fiz um Meet que valia nota, mas ele não apareceu porque ele não tinha dados mesmo para aparecer. Eu não tenho como pensar em dizer que esse aluno, numa condição pandêmica, vai ser reprovado. Isso aconteceu. Mas ele vem com um déficit desse primeiro ano para esse segundo. Estou dando um exemplo, que poderia ser de quinta para sexta, sexta para sétima, sétima para oitava, enfim. Ele vai trazer. Então, ele chega no segundo ano com uma defasagem enorme do primeiro. Mas ele vai fazer um segundo. E aí, ainda que nesse segundo, a gente vai tentar suprimir um fosso, na verdade, do primeiro. Aí ele passa para um terceiro com 2 fossos aí, né? De primeiro e de segundo. E aí ele não vai fazer mesmo Enem. Porque eu estou dando um exemplo para o meu aluno de terceiro ano, que era um fosso de terceiro, ele já não foi, ele não se sentiu pronto, ele não se sentiu capaz. E aí, quem é que vai, no final das contas? Ou alguém que está realmente ali, não, eu vou tentar, vou apostar, ou alguém que teve realmente as condições de levar adiante um estudo, minimamente, vamos dizer assim, porque nem mesmo quem tenha, vamos dizer, acesso a várias tecnologias e a recursos e ferramentas, eu não diria que ele teve a mesma qualidade de um ensino. Eu tenho, enquanto pedagoga, posso dizer, ele não teve a mesma formação, a mesma qualidade, que eu vou sempre defender, que é o ensino presencial. Tá? Então, para mim, Orlando, sim, a gente vai ter uma resposta, em especial na educação pública, de muito tempo, de uma educação que já é ruim, que vai dar uma resposta pior, infelizmente. Até porque eu não estou falando só de ensino médio, por exemplo. Se vocês, o Estado hoje voltou com todo mundo. O ensino médio, a gente tinha voltado só com o ensino médio. Voltou todo mundo, até os pequenininhos. Aí lembra que eu falei da minha aluna, que tem 3 filhos? Os 3 filhos são crianças. Os 3 filhos estudam via WhatsApp com ela, recebe atividade, manda atividade.
Como que uma criança de 7, 8, 9 anos está interagindo, gente, por um celular com o professor, sabe? Então, é para a gente pensar, né? Pensar, porque essa geração aí que vai dar essa resposta nesse período aí, dizendo, olha, tudo bem, vocês se esforçaram, mas não deu certo, infelizmente. E a gente tem que ser realista e dizer isso. É isso mesmo. Eu estava conversando com o Orlando antes de iniciar e eu faço uma outra faculdade, né, na Federal. E foi uma discussão isso ano passado, porque tem muito aluno que voltou para o interior, né, para os outros municípios. E, por exemplo, Barcelos é uma cidade que não tem internet. Para pegar um sinal de celular, tem que ir para uma ponta da cidade para poder ter um ponto de sinal, porque não tem internet, é muito ruim. Conheço Barcelos, inclusive. Agora, imagina, uma aluna que está em Barcelos ter acesso ao Google Meet, ela não vai conseguir. Não é à toa que a Federal, ela meio que obrigou os professores, vamos dizer assim, a gravar muitas aulas, deixar disponíveis no Classroom, para poder os alunos que não tinham acesso à internet baixar o vídeo e conseguir assistir em casa, tranquilamente. Agora, imagina quem é que está, como se diz, São Bebê da Cachoeira, quem é que está em outras cidades mais distantes, que não tem acesso à internet, que é muito ruim também, até o sinal é ruim. Maués já é ruim também. Parintins também é ruim o sinal de internet. Então, fica bem complicado. E muita gente voltou para a cidade porque os pais não estavam tendo condições de manter aqui em Manaus, por ser muito caro. Então, acontece muito isso. Foi ano passado. Eu lembro que para ter aula via Zoom, via Google Meet, era muito ruim, porque a internet que não estava funcionando, estava muito sobrecarregada. E hoje em dia continua assim também. Tem hora que dá pane. Então, sim. Não tem como tu conseguir ver a aula, o professor trava, o professor cai. Chega a ser um ponto, tipo, testa paciência. Testa muita paciência. Aí, como você falou, fica defasado, né? Os alunos pequenininhos, né? O maternal, que está ali aprendendo via online, vamos dizer, escola pública em si, eles não vão conseguir passar o dia se está de frente do computador para assistir aula, né? Vamos dizer, tipo, 2 horas assistindo aula, não vão conseguir. Eles vão se cansar, porque são crianças. Eu tive para as minhas amigas que são mães, e elas sofreram bastante com o decorrer da pandemia. Muito, muito mesmo, porque ela não conseguia assistir uma aula, a filha dela não conseguia sentar e fazer o dever sozinha, começou a ter dificuldade. Aí, o que acontece? Ela começou a procurar uma pessoa de reforço para ajudar ela. Isso é um gasto. E é um gasto que, Camila, teoricamente... Partindo disso que você está falando, que é uma ótima ideia, eu vou te fazer para a gente repensar também, pensar numa pessoa. As suas amigas que são mães atendendo em casa, né? Ali os meninos, às vezes 1, 2, 3 filhos. Aí tu imagina a que é mãe, que cuida da casa, que ainda é a professora. É complicado. Porque ela ainda tem essa função a mais, que ela às vezes ela tá também num papel. Olha, eu tenho uma amiga que outro dia a gente estava na reunião, ela saiu desesperada. Ela falou assim, gente, a reunião tem que ser até tal hora, porque daqui a pouco a Bia, que é a filha dela, vai ter a aula. Aí é a aula da Bia, mas eu já marquei depois a minha turma. E aí eu já vou ter que depois fazer o almoço de amanhã, porque já vai ser à noite, já vou deixar o almoço de amanhã, porque já não vou ter tempo mesmo. Então, ela é a mãe que cuida também desses meninos que estão estudando em home office de outra escola, ela é a professora que também vai ter que dar aula, e ela é a dona de casa. Então, assim, essa realidade de home office, ela atinge o profissional que não está aqui, né? Porque eu não estou aqui sentada, passei o dia muito bem. Eu já estendi roupa, já lavei roupa, já fiz comida, eu já pus roupa na máquina, eu já passei varrer a casa, eu já, sabe? Então, aí corre aqui, vai na reunião, não, corre ali, almoça. Hoje tem dias que eu chego a almoçar 1h30 da tarde. E eu estou falando de algo que não sou eu só, de várias pessoas, que às vezes você senta aqui, que quando tem uma rotina de trabalho, não, eu cheguei 8 horas, meio-dia, beleza, meio-dia eu vou sair para almoçar, passo 1 hora fora, tiro a minha 1 hora, depois eu volto, 5 horas eu estou saindo. Quando a gente entra nesse ritmo louco aqui, que tu para, vai estender a roupa da máquina, tu volta, corre, às vezes a gente esquece até de olhar o reloginho aqui do lado quando tu vê 7 horas da noite, quando tu vê 1h30, 2 horas da tarde, você não almoçou. E às vezes eu vejo 7 horas, eu vou estar entrando no meu trabalho da noite, com meus alunos, né, nas minhas turmas. É complicado. É muito complicado, eu entendo muito bem, porque como eu estou trabalhando em casa, então a vida vira um caos, né? Querendo ou não, virar um caos. Tu tem que fazer tudo,
você tem que se organizar, acordar tipo 6 da manhã, vamos dizer, tem que sentar 7 horas para trabalhar. Quando vê, passou o horário, você fica, meu Deus do céu, não vamos cedo, tem que comer alguma coisa, comer 2 da tarde, tem que sair, fazer outras coisas, tem que voltar, assistir a aula, é muito complicado, muito. E assim, eu sou solteira, eu não tenho filho, imagina para quem é mãe, tem que cuidar de uma casa de várias crianças ainda e ser professora. Nossa, deve ser um caos. Deve ser um Mas caos. Deus me livre mesmo. Mas, assim, inclusive, quando voltar presencial mesmo, assim, com ou sem pandemia, você acha que vai ser um choque muito grande para os alunos? olha, eu sou. Na verdade, até alguns amigos ficam bravos comigo, porque eu sou uma defensora desse retorno, tá? Por quê? Mas eu defendo um retorno responsável. Por exemplo, minha vizinha aqui, hoje eu encontrei com ela, a filhinha dela, com a mochila dela, estudando numa escola privada aqui em Manaus, já voltaram presencialmente, está toda feliz, alegre, corre aqui, feliz da vida. Eu não posso pensar que uma criança, e aí eu vou falar de novo, uma criança que está lá na periferia dentro de casa, estudando com o único celular que é da mãe dela, está feliz de estar dentro de casa por não estar na escola. Né? Não está feliz ela, não está feliz a mãe, não está feliz no contexto social. Então, eu vejo que essa criança ela quer voltar para a escola. Mas mais que dizer que ela quer voltar para a escola, eu quero dizer que ela precisa voltar para a escola. Então, quando eu ouço um absurdo, por exemplo, eu não sei falar muito inglês, mas dos homeschoolings, que é para estudar em casa, né, que algumas pessoas fazem essa defesa do estudo em casa, criança não é só socialização, né? Não é só uma aprendizagem, ela é a união das duas coisas na escola, né? Dessa socialização, dessa interação com o outro e da aprendizagem. E ela pode até ter professores em casa, eu vou falar, de repente, dessa criança que tem a estrutura, vamos pensar, que tem um computador, que tem a professora online, mas ela não está tendo o espaço para correr, para brincar, para socializar, para cair, para ser apelidado, para apelidar. Eu estou falando de contextos que nos formam. Mesmo. Que acontecem e que nos formam. Ela não está tendo processos de defesa, enfim. Então, mas eu acho que, de uma certa forma, gera, sim, um impacto, né? No sentido de que eu tenho, de repente, uma redução do número de atividades, até porque eu não posso comparar um ensino presencial com esse online, no sentido de que, por exemplo, meu aluno, vou pensar nos meus alunos aqui, eu passo uma atividade para eles, uma por semana. No meu cotidiano lá, eu quase que todo dia passava, mas porque a gente dava aula, faça essa atividade aqui, né, para exercitar. Eu não tenho como no home office fazer isso no online, porque ele tem mais 7, 8 professores que também vão pedir atividade. E nesse ambiente virtual, eu não tenho como gerar isso. Então, ele tem uma redução, né, além do contato menor comigo, vamos supor, numa escola regular, ele tem 5 tempos de 45 minutos, vamos supor, falando do meu ensino médio. Além da não possibilidade de ter 5 tempos aqui de Meet, vamos supor assim, e isso seria também insuportável, além da qualidade, a qualidade desse encontro virtual, ela é carente, isso é um fato, né? Pelas trocas, alguns desligam a câmera, tu não sabe exatamente o que eles estão falando, né? Tem até um meme que parece uma sessão espírita que você fica, fulano, você está aí, fulano, você está aí, e realmente acontece. Outro dia eu estava dando aula e chamei, falei, e aí, o que você acha? A gente estava falando sobre fake news, para fazer uma redação depois. Ei, fulano, fiquei, chamei. Aí depois a mãe dele apertou, ele não está aqui, não. A mãe dele me respondeu, ele não está aqui, não. Meu Deus! Mas assim, parece cômico, né? Mas, supostamente, eu estava falando com uma pessoa que estava ali, que não estava, né? E aí eu tenho a resposta da mãe, né? Ele não está aqui, não. Então, respondendo a sua pergunta, Cami, eu acho, sim, que vai gerar um impacto, sim, acho que a gente tem um impacto de uma socialização quebrada, mas eu acho que a gente tem um desejo, sabe, desses alunos de voltar. E uma necessidade, para mim, mais que um desejo, é uma necessidade. E aí, sim, precisam ser criadas todas as condições de segurança, tanto para os professores quanto para esses alunos, para voltar
realmente a escola, que é o lugar do aluno, da criança, do jovem, do adulto que estuda. Sim, sim. Concordo também. Eu senti muito isso em relação a meus amigos. Amigos também que davam aula em escola, minto, em faculdade particular, né? Eles falaram que não é só, como tu falou, pública de falar e o aluno dá presente. Ele falou, Camila, eu tinha aula 7h30 da manhã e eu falando com gente de medicina que não queria, não tava lá, tava dormindo. Camila, eu não gostava disso. E eu falo, cara, Thiago, eu te entendo, porque é assim que é a minha sala de aula também. A professora fala, 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 ninguém responde, ninguém interage. Já é assim a sala de aula, imagine online, ninguém vai interagir. Infelizmente, há um ou outro que interage, um ou outro comenta. Mas eu sou uma que não sou de interagir, porque eu odeio interagir em sala de aula. Eu não gosto. Não gostei. Não gostei mesmo. Perguntar, assim, a gente vê muito esforço direcionado a tentar adaptar a internet, né, para a internet. E a gente Ou teve para falta dela, né? ou para internet para falta dela. E a gente também teve uma conversa recente com uma outra pessoa, que é coordenadora aqui na Bahia, e ela perguntou não, questionou, né, jogou a ideia para cima de outros canais de comunicação. Por que que não se usa? Por que que não se repensam neles? Eles já existem há muito tempo, rádio, TV. Enfim, em algum momento aí já se pensou em utilizar esses outros meios? E por que que talvez não utilizou? Ou se utilizou, por que que ele não tem sido efetivo como deveria? O que que você acha disso? Ou não, né? O que que você acha ou não acha disso? Sabe o que eu acho? Eu vou ser assim, muito honesta, eu vou falar nas duas pontas que eu tô. Eu acho que jogam muito dessa carga nas costas dos professores. E aí, quando a gente tem uma falta, quando a gente não tem, na verdade, né? Não, quando tem falta é redundante. Quando a gente não tem uma política pública eficaz para a educação e investimento, se vocês forem pesquisar, nós perdemos aí o orçamento para a educação, teve uma perda significativa, nós não tivemos, pasmem, os gastos que nós teríamos necessários não foram feitos, é tipo como se tivesse voltado parte do orçamento, incrível, não foi gasto. E aí querem que o professor faça milagre. E aí finda-se responsabilizando esse docente, inclusive pelo fracasso ou sucesso do aluno. Porque se dá certo, parabéns, mérito dele, da escola, seu, que legal. Mas se der errado, é muito mais culpa nossa. Então, assim, a gente vê que os investimentos e a política, quando eu falo política pública mesmo, sabe? De falta de investimento em política pública, a gente está vivendo um momento de pandemia, e se a gente buscar o que se fez de fato em nível federal pela educação, vocês não vão encontrar. Não vão encontrar. Não tem uma política de governo voltada para o contingenciamento da pandemia e o devido ajuste da educação para esse momento. Inventaram um monte de papel, não tem falta é portaria aí, e decreto e etc. Para dizer como nós, professores, temos que trabalhar, como a gente tem que fazer, o que a gente deve ou não fazer, mas dizer, olha, está aqui, pega um tablet lá para esses meninos, está aqui pacote de dados, vamos investir. A gente tem canais públicos, por que não utilizar esses canais públicos? Mas por que se espera de quem, na verdade, essa resposta? É sempre um esperando pelo outro. Não, o Estado faz, não, o governo federal faz. No final das contas, só vai para quem fazer. Tá, professor, você faz aí. E aí você ganha um salário vergonhoso, que tu tem que te manter tua família e ainda criar as condições necessárias para uma boa educação. É pedir demais do professor. Foi meio que um desafio, mas é isso. Caramba, agora imagina isso durante um ano, quase um ano e meio, né? Um ano, né? Um ano e um mês, vamos colocar assim. Imagina viver nisso. Eu acho que a pessoa não consegue nem progredir, né? Acredito isso que os alunos não tiveram um progresso grande. Como você falou, eu vi que eu acho que uma lei, né? Aprovar os alunos que estavam em rede pública, foi isso?
Eu não sei se foi geral ou se foi só aqui na nossa região. Na verdade, foi meio que uma orientação, né, da não reprovação, até por aquelas condições que eu falei, como eu falei também, é realmente muito complicado, até para a gente, enquanto educador, pensar nessa reprovação, né, em função até das estruturas sociais que eles vivem, né, mas, como eu falei, é muito delicado, sabe, mexe muitas feridas, no sentido de que a gente tenta ser justo, a gente precisa ser, mas, como eu falei, vai findar caindo nas mãos de quem? Desse docente, né? Porque se ele reprovou tantos, a culpa, na verdade, é dele, né? Que não foi justo. Mas até que ponto também essa justiça, o que é essa justiça? Entre esse, e, no final das contas, não se resume entre aprovar ou reprovar. Tá? No final das contas, o grande problema é que educação a gente está fazendo nesse país, sabe? Porque hoje, assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente está se enganando, sabe? A gente está, como eu vejo. Quando eu digo se enganando, não é que ninguém está fingindo, não estou falando nesse sentido, está fingindo que dá aula, né? Quando eu digo se enganando, é no sentido de que a gente não está tendo resultado, sabe? E isso é tão visível, isso é tão estampado para a gente, que quem é minimamente comprometido sofre muito, sabe? Essa história do não ligar a câmera, muitas vezes, ela é um resultado também de um processo de alguém que perdeu um familiar, que está cansado, que está saturado, que não gosta desse processo, que não se adequa a ele, que alguns de nós talvez até se adaptem, mas não é todo mundo. Gente, me diz que criança, por exemplo, vou falar de uma criança agora, que fica atrás, num Meet, ouvindo por muito tempo, pensando em receber, acessar um ambiente virtual aqui, vou baixar minha atividade. Isso é surreal. Isso é fora de um contexto, né, infantil, né? Outro dia uma amiga minha mandou um videozinho dos aluninhos dela. Nossa, no meio do vídeo, ela disse, Cris, foca aqui. Aí tinha um aluninho que ele abriu a boca umas 4 vezes, era 8 horas da manhã. A gente tá caindo de sono, ele tava nem aí para aquela professora atrás daquela câmera, gente. Queria estar dormindo. Mas ela falou assim, ela disse assim, cara, eu só tô faltando botar o nariz de palhaço para ver se eu animo essas crianças. Mas, aí ela ainda falou, tem quantas crianças? Eu falei 5. Tinham 5. Ela disse assim, eu tenho 25 crianças matriculadas nessa turma. Então... É complicado, né? É complicado. A gente já ouviu, enquanto servidor público, assim, justifique o seu salário. E eu acho que, enquanto servidor público, a gente precisa, sim, justificar nosso salário. Eu sou totalmente a favor. E eu tenho raiva de servidor público que não trabalha. Por quê? Porque a gente é para estar a serviço do público e para fazer bem feito. O que não pode é a sociedade jogar tão somente nas costas desse servidor público o peso do que tudo isso representa, porque aí é cruel com a gente também, sabe? Acredito mesmo. Tu vê um documentário bem interessante, que eu tenho uma vizinha que ela tá, acho que na 6ª, 7ª série. E ano passado ela comentou comigo, ela falou, Camila, a minha turma tem 30 alunos, só 15 aparecem na aula, só 5 ligam a câmera. E como é particular, é obrigado a ligar a câmera. E eu falei, meu Deus, o povo não liga. Eu falei, e quem não frequenta a aula, por que não frequenta lá? Porque o pai não deixa. Porque o pai não tem o tablet para ele acessar, porque o pai não tem um celular bom para ele acessar. Sempre é assim. Ou então o pai não está em casa para acompanhar a criança a estar na sala de aula. Porque é muito normal, né? A criança de uma escola já elitizada, que tem acesso a todo que tipo de tecnologia, um tablet, um celular bom, ela não vai acordar cedo para assistir uma aula sabendo que é online, sabendo que está gravada. Não sei se disponibilizam, né, as aulas gravadas, mas ela falou que é muito ruim, ela falou que as aulas não são interativas, né? E assim, o professor mesmo não tem a didática de dar aula online, não tem essa didática de como fazer a criança ter uma interação. Né? Até eu sei, acho que no Google Meet mesmo tem como fazer uma interaçãozinha, no Zoom também, mas imagina para uma criança isso. Eu adulto já acho chato, imagine uma criança. E foram processos, né, que a gente passou para aprender, para
para Com vivenciar, para tornar isso rotina. Né? Então, nada vai substituir a escola, e ninguém me convence ao contrário. Então, deixa eu puxar esse gancho aí da escola e tentar mudar um pouquinho a perspectiva. A gente torce que exista uma volta o mais breve possível, assim que todos tiverem acesso à vacinação, enfim. A gente sabe que em um momento isso vai acontecer, não sabemos exatamente quando. Mas a gente também sabe que uma nova pandemia pode surgir, uma nova cepa pode surgir, e isso não pode ser mais descartado, é a nossa realidade. Uhum. Então a gente começa a refletir um pouco, aí eu vou trazer um pouco para o nosso lado da conversa, da arquitetura. A gente começa a refletir um pouco como que é a escola atualmente e como que ela pode se adequar para essas novas realidades, né, futuras e presentes até. Então, espaços mais arejados, espaços com menos alunos, enfim, essa escola que a gente já sabe que tem deficiências hoje, né, esse formato de escola regular, ela talvez não funcione mais para a realidade que a gente vai ter agora, né, de infecções a qualquer momento, enfim. E a gente também sabe, por outro lado, que adequar toda uma estrutura que já existe é muito complexo e talvez até impossível. Mas eu quero jogar aqui no campo das ideias. Então, de você, especialmente que está na prática ensinando, como que seria uma escola ideal? Assim, dentro do que você conhece, dentro do que você já atuou, como que seria uma escola ideal? Arquitetonicamente falando e quantidade de alunos, e como seriam essas aulas, como seria o dia a dia dessas crianças, assim, vamos tentar jogar um pouco no campo das ideias para poder refletir no outro aspecto. As salas de aula, elas são espaços hoje fechados, aquele quadradão lá. Na minha escola da noite, onde eu trabalhava ano passado, por incrível que eu mudei de escola, eu não a conheço, inclusive, porque eu comecei na pandemia e não pude ir lá, então não sei nem como é que é o prédio, para vocês terem uma ideia. Mas a do ano passado, que a gente voltou, que eu já estava lá, eram salas de aulas fechadas, os 2 ar-condicionados, as janelas nem sequer abriam, não podia abrir a janela. E a maioria das escolas na rede pública são salas fechadas, bem fechadas, quase nada arejadas. Se um dia vocês pudessem visitar as escolas no estado, vocês veriam do que eu estou falando. Às vezes são prédios alugados, né, que faz ali uma adaptação. Então, como é que eu pego? E aí a gente tem na rede pública o número de alunos, a matrícula é alta, a gente tem ali às vezes 40 alunos, 45. E num contexto de pandemia, eu não tenho nem como imaginar, e mesmo com futuras possibilidades de pandemia, vamos supor, né? Como é que eu agrupo 40 a 45 pessoas num espaço como esse, com uma sala fechada, que depende de 2 ar-condicionados, para, vamos dizer assim, minimamente manter algum tipo de clima agradável, de espaço agradável. Então, assim, eu penso que a gente teria que ter hoje uma sala de aula com menor quantidade de alunos, com grandes janelas abertas, realmente, arejadas, espaçosas. E eu penso que esse quantitativo de alunos ele tinha que ser repensado, né? Hoje ele não atende, né? Primeiro que a gente hoje não, ele nunca atendeu, né? Porque quando a gente tem 45 alunos numa sala de aula, vou pensar, tá em crianças, como é que você faz um atendimento mais proximal, mais, vamos dizer, mais proximal mesmo, sabe, de atender, de acompanhar, de saber o que está acontecendo. Você não dá conta com 45 alunos, né? Não, é humanamente impossível. Então, você tem uma redução ali, eu consigo fazer um trabalho mais efetivo. E esse espaço, né, dessa sala de aula, né, ele precisava ser pensado para esse espaço em que comportasse menos pessoas e que ele fosse mais arejado. Eu penso que seria o ideal hoje. Eu acho que o ideal hoje, nesse contexto de pandemia, se essas crianças fossem voltar, aí eu vou, quando eu falo ideal, eu estou falando de um ideal ergonômico e de proteção, sabe? Tipo, cada um, acrílico e separando esses meninos. Uhum. E eu falo sério, seria mais ou menos isso que eu consigo vislumbrar. Eu estou aqui neste quadrado, uma cabine que me separa do outro. Eu estou falando de um aspecto físico. Em termos de socialização, isso seria uma catástrofe, né? Ele não atende nada a um ideal, mas se eu estiver pensando em aula, eu teria que mais ou menos que imaginar um negócio desse,
né, de separar as pessoas, como tem restaurante hoje fazendo, bares fazendo, em que as pessoas estão isoladas em um grande acrílico, vamos supor, assim, que aí separa, né? E, de repente, a escola, eu espero que a gente nunca caminhe para isso, mas já pensou, a gente pode chegar ao nível de ter um distanciamento proximal. Tu tá aqui do meu lado, mas eu não te toco, eu não me aproximo de você, eu não interajo com você. Sim. Mais ou menos isso. Não sei Eu se é o que acredito. você está imaginando, Orlando. Perfeito. Eu te respondo. Orlando caiu? Não, tô aqui. Não. Ah, tá. Cara, então, eu imagino uma sala de aula ideal mesmo, grandes janelas, com janelas abertas e vento mesmo, né? Ventiladores, né? O ar-condicionado também, para poder gerar uma climatização natural, vamos colocar assim. Como aqui em Manaus é muito abafado e tem época do ano que não venta, então fica bem difícil para aderir esse ideal, né, de janelas abertas, de o ventilador, que às vezes aquele ventilador não supre a capacidade de quantidade de alunos na sala de aula. Aqui, eu não sei como é que é em Salvador, mas aqui em Manaus é muito comum as salas de aula até assim, de 45 alunos, como a Cristina falou. É muito comum isso. Então, provavelmente iria ter que diminuir a quantidade de alunos para 20, pelo menos, para conseguir o ambiente não ficar tão quente, né? Para poder ter a troca de calores dentro da própria sala de aula. Então, esse é o ideal que eu imagino. E eu também imagino uma aula mais ao ar livre. O aluno interagir mais com o ambiente, né, com parte da escola. Só que já reparei que algumas escolas públicas aqui do nosso município são bem assim, vamos botar, precárias, não tem coberturas certas, tipo uma estrutura bem, como eu posso dizer, eu não queria falar rústica, mas é uma infraestrutura bem básica, basicona mesmo, sabe? Sem nada muito a desejar. Ila, Pronto. nós Acho temos escolas que são casas adaptadas, gente, que viraram escola. São casas que alugaram. Vamos ajustar aqui, pegar esse espaço e transformar numa sala de aula. Acontece muito, tem muito prédio aqui alugado. Que não era para ser escola, de repente. Não foi. Assim, como eles alugam muito, isso é muito comum no estado da prefeitura. Eles alugam prédios. Então, aquele prédio, quando ele foi pensado, ele não foi pensado para ser escola, mas ele é ajustado para ser uma escola. Né? Então, Sim. assim, quando ele não é pensado nem construído para ser uma escola, é do jeito que tiver. E aí a gente tem essas situações que eu trouxe, que não tem janela, que não tem ventilação, que não tem espaço, que tu aglomera todo mundo ali dentro e salve-se quem puder. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu Gente, cheguei a fazer. Falou uma coisa? pode falar, Camila, pode falar. Ah, tá. Eu só acrescentasse uma coisa que ela comentou, que aqui em Manaus tem muitas escolas em patrimônio histórico, né? Escolas, principalmente estaduais. Então, aqui os patrimônios históricos, eles são grandes, adaptados, e às vezes as janelas mesmo não abrem, porque por ser tão antigo, não tem como mais consertar, ou então não podem mexer. Então, acabam quebrando uma janela para ter ventilação, ou então colocar o ar-condicionado. Às vezes, algumas salas de aula não pode ter acesso porque é muito pequena. Então, assim, é bem complicado, é bem complicado. Esse ponto que ela comentou agora foi bem importante. Eu não sei se acontece isso em Salvador, não posso comentar. Eu acho que sim, né? Deve acontecer em todo o Brasil isso, vamos dizer assim. Vamos colocar, não tem um padrão de escolas públicas, que eu acho que era o ideal ter, né? O Brasil em si ter um padrão, pelo menos, ou então regional ou estadual, pelo menos, tinham que ter uma padronização para que a ergonomia do aluno e a interação dele realmente com aquele ambiente fosse boa. Até mesmo para o aprendizado. Eu acredito que uma cor, um ambiente arejado, igual eu falando para Manaus, né? Um ambiente arejado, uma cor, tom de paletas, espaço entre ambientes
é muito útil para um aprendizado, é muito bom para uma criança que está se desenvolvendo. Então, isso na arquitetura institucional é extremamente importante. O que acontece é que, como o prazo de entrega e, às vezes, até capital mesmo é tão baixo que eles fazem de uma forma mais simples para poder atender a demanda de gente, vamos colocar assim. É uma coisa que me remete que o sistema escolar que a gente tem hoje, regular, ele é muito semelhante ao sistema prisional. Ele é muito semelhante mesmo. Ele tem um pátio com salas fechadas que você fica preso lá, cumprindo os horários, as atividades, e aí você sai quando é permitido sair e volta quando tem que voltar, e aí vai embora para casa. Assim, é muito. É regular demais, sabe? Ele não te dá espaço físico nem condição para uma criança que às vezes não quer aprender matemática, quer aprender artes, porque ela é melhor naquilo e aquilo é tão importante quanto, então às vezes não dá espaço para as habilidades da própria criança, das próprias pessoas, né, se desenvolverem. Então, além da arquitetura em si, tem uma questão de talvez currículo, né, Clisivânia? Eu acho que seria a palavra ideal para esse tipo de formação, digamos assim, né? Na verdade, o exemplo, a comparação que você fez, ela é maravilhosa, porque a gente não está preso só a um prédio também que tem essa cara de prisão, mas a gente está preso a um currículo, como você disse. Então, assim, a escola finda, e a educação como um todo, no atual contexto, finda sendo essa prisão mesmo, sabe? O espaço físico e esse conteúdo engessado, sabe? Que tu tem que aprender de tudo um pouco, e no final, às vezes, não aprende muita coisa, e para ter, no final das contas, às vezes, nem ser um bom ser humano, sabe? Parece que tudo se resume em ser um bom profissional no futuro, ser útil para essa sociedade. E acho que a gente é muito enganado no que é o foco real da educação, sabe? Que para mim é você ser feliz. E aí, se ser um bom profissional e se ter uma profissão legal é o ser feliz, ótimo, mas ele é consequência desse ser feliz, dessa construção humana que você foi projetado e pensado, sabe? Pensado e projetado para você. É nesse sentido. Que eu Olha, penso, né? Não não, tá certo. é muito importante sua opinião, você trouxe coisas ótimas para refletir para quem está ouvindo a gente, mas eu vou ter que fazer uma chamada para um encerramento. A gente está se estendendo e a gente não pode estender mais. Então eu vou fazer uma última pergunta e aí depois Camila vai encerrar esse bate-papo que eu tenho feito para outras pessoas, que ela pode ser difícil ou não. É você que vai responder como você quer. Que recado você daria para os seus colegas docentes, professores que estão aí no Brasil inteiro, que você acha que é uma mensagem importante que eles precisam ouvir nesse momento, aquela gota de ânimo que às vezes é tão importante para a gente diante de tantas notícias bizarras que a gente tem ouvido? Uhum. Eu vou dizer algo que eu tenho me dito, né? Eu vou dizer algo que eu tenho me dito sempre. De que a gente está fazendo o melhor que pode, né? Todos os dias. E eu tenho plena convicção disso, sabe? De que a gente está fazendo o melhor que pode e de que é o só por hoje. Quando a gente para pensar, outro dia eu li uma frase que me chamou muita atenção, né? O mundo, estão me cobrando produtividade quando o mundo está um caos. E eu acho que esse limite que este home office traz, tanto para a docência, seja qualquer outra profissão, para a gente trabalhar na educação ou outras profissões, há uma necessidade de um quem está lá fora de que se prove essa produtividade. E a gente tem que ter cuidado, porque esses são processos doentios e que nos escravizam, né? E a gente, escravagistas, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se tornar escravo disso aqui. E quem está falando para desse cuidado é alguém que se percebeu um pouco escravo disso. Sabe, quando às vezes você não deixa de almoçar, deixa de fazer uma caminhada, deixa de se cuidar, deixa de priorizar, às vezes, sua família, a si mesmo, em função dessa tal produtividade, que está sendo muito exigida nesse atual contexto. Então, estamos cada um fazendo o melhor que pode. E a gente tem que acreditar nisso. E que a gente realmente
se valorize, né? Se ame, se respeite, acima de tudo. Sim, eu concordo. Inclusive, eu adorei. Foi muito boa a entrevista. Você abriu, assim, a nossa cabeça para uma visão que eu acho que poucas pessoas tinham. Eu era uma que não tinha essa visão total de como estava a federal e o estado realmente. Tá bem complicado, eu acho que não só aqui na região, como no Brasil todo. Então, eu agradeço desde já. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E fica e fica por isso mesmo. Aí, pode ser final, pelo amor de Deus, que eu me enrolei. Vou de novo fazer minha despedida. Inclusive, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço muito que você aceitou esse convite. Obrigada por ter passado essas informações de extrema importância para nós, né, profissionais da arquitetura, que não sabiam esse conhecimento de como é uma sala de aula realmente em um ensino público, que eu acredito que é bem complicado, né, a estrutura em si. E acredito que futuramente tudo vai se melhorar e você consiga voltar a dar aula para os seus alunos. E agradeço desde já mesmo. Muito obrigada. Isso também. Obrigada. Então, Gente, só queria ressaltar uma fala, né, porque às vezes a gente é muito condenado quando fala nesse retorno da escola. E quando eu falo no retorno da escola presencial, não é a exposição da nossa vida em risco. Nunca, a vida sempre, tá? Sempre. Mas quando eu falo que eu sou a favor dessa escola, é porque o menino lá da escola privada, ele já voltou. Ele está tendo acessos, ele está tendo conteúdos. E o meu aluno empobrecido não voltou. Então, a minha defesa é que essa qualidade seja para todos. Porque o Enem, que lá no final das contas é uma resposta para alguns, né? Quem foi fazer foi quem pôde. E aí, a minha defesa é nesse sentido. Mas, claro, essa defesa tem que vir com uma política pública que garanta, acima de tudo, a defesa da vida desse professor e a sua não exposição aos riscos. Então, é isso, tá? Só para... bom, Clisivânia, faço das palavras de Camila as minhas também. Muito obrigado pelo convite. E você que está assistindo, não deixe de curtir, de comentar, de passar essa mensagem para frente para alguém que você conhece. E aguarde os capítulos do próximo podcast. A gente vai trazer mais gente que atua na sociedade, em alguma área da sociedade, para dar as impressões e as opiniões sobre os impactos da pandemia. Então, fique bem, fique em casa, dentro do possível, e até a próxima. Até. Tchau.